Hum. Isaías 5:10, a palavra de Deus. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, para não tornam, mas regam, fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, e o pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. A natureza da palavra de Deus, a expressão a palavra de Deus, também a palavra do Senhor, ou simplesmente a palavra, possui várias aplicações na Bíblia. Primeiro, obviamente refere-se em primeiro lugar a tudo quanto Deus tem falado diretamente. Quando Deus falou a Adão e Eva, Gênesis 2:16, 17, Gênesis 3:9, 19, e o que ele lhes disse era de fato a palavra de Deus. De modo semelhante, ele se dirigiu a Abraão, Gênesis 12:1-3, a Isaque, Gênesis 26:1-5, e a Jacó, Gênesis 28:13-15, e a Moisés, Êxodo 3:4. Deus também falou a totalidade da nação de Israel no Monte Sinai, ao proclamar-lhes os 10 mandamentos, Êxodo 21:9. As palavras que os israelitas ouviram eram as palavras de Deus. Além da fala direta de Deus, ainda falou através dos profetas. Eu estudo profeta do Antigo Testamento. Quando eles se dirigiam ao povo de Israel, assim introduziam as suas declarações. Assim diz o Senhor: ouviu a minha palavra do Senhor, Quando, portanto, os israelitas ouviram as palavras do profeta, ouviram na verdade a palavra de Deus. A mesma coisa pode ser dita a respeito do que os apóstolos falaram no Novo Testamento, embora não introduzissem suas palavras como a expressão assim diz o Senhor, e o que falavam proclamava era verdadeiramente a palavra de Deus. O sermão de Paulo ao povo de Antioquia da Pérsia, Atos 13:14, 41, por exemplo, criou também comoção, que no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Atos 13:44. O propósito de Paulo assegurou aos Tessalonicenses que, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade como a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2:13.
Atos 8, 25. Além disso, tudo quanto Jesus falava era a palavra de Deus, pois ele, antes de tudo, era Deus. João 1, 18, 10, 30, 1 João 5, 20, Lucas, escritor do terceiro evangelho, declara expressamente que quando as pessoas ouviram a Jesus, ouviram na verdade a palavra de Deus. Lucas 5:1. Note como, em contraste com os profetas do Antigo Testamento, já introduzia seus ditos, eu vos digo. Mateus 5, 18, 20, 22, 23, 32, 39. 11, 22, 24, Marcos 9, 1, 10, 15, Lucas 10, 12, 12, 4, João 5, 19, 6, 26, 8, 34. Noutras palavras, ele tinha dentro de si a autoridade divina para falar a palavra de Deus. E tão importante ouvir a palavra de Jesus, pois quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não estará em condenação. João 5, 24. Jesus, na realidade, está tão inteiramente identificado com a palavra de Deus que é chamado Verbo, a palavra. João 1,14, 1 João 1, Apocalipse 19, 13, 16, ver João 1. A palavra de Deus é o registro do que os profetas apóstolos de Jesus falavam, e a própria palavra de Deus é o registro do que os profetas apóstolos de Jesus falavam. A própria Bíblia no Novo Testamento quer um escritor usasse a expressão Moisés disse, Davi disse, o Espírito Santo diz, ou Deus disse, numa diferença fazia. Vê Atos 3, 22, Romanos 10, 5, 19, Hebreus 3, 3, 4, 7. Pois o que estava escrito na Bíblia era, sem dúvida alguma, a palavra de Deus. Vê o estudo, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Mesmo não estando no mesmo nível das Escrituras, a proclamação feita pelos autênticos pregadores ou profetas na igreja de hoje pode ser chamada a palavra de Deus. Pedro indicou que a palavra que seus leitores recebiam mediante a pregação era a palavra de Deus. 1 Pedro 1, 25, e Paulo mandou Timóteo pregar a palavra, 2 Timóteo 4, 2. A pregação, porém, não pode existir interpretamente da palavra de Deus. Na realidade, o teste para se determinar se a palavra de Deus
escrita, vê o estudo falsos mestres. O que se diz de uma pessoa que recebe uma profecia ou revelação no âmbito do culto de adoração? 1 Coríntios 14, 26, 32. Ela está recebendo ou não a palavra de Deus? A resposta é um sim. Paulo assevera que semelhantemente mensagens estão sujeitas à variação por outros profetas. Todavia, há possibilidade de tais profecias não serem palavra de Deus. Ver 1 Coríntios 14, 29. É somente em sentido secundário que os profetas hoje falam sobre inspiração do Espírito Santo. Sua revelação jamais deve ser elevada à categoria da inerância. 1 Coríntios 4, 13, nota, ver os estudos dos espirituais para o crente, dons espirituais para a igreja. O poder da palavra de Deus, a palavra de Deus permanece firme nos céus. Salmo 119, 89. Isaías 48, 1 Pedro 1, 24, 25. Não é em estática ou dinâmica. A poderosa. Hebreus 4, 12. Pois realizava grandes coisas. 55, 11. A palavra de Deus é criadora segundo a narrativa da criação, e as coisas vieram a existir à medida que Deus falava a sua palavra. Gênesis 1, 3, 4, 6, 7, 9. Tal fato é resumido pelo salmista: a palavra do Senhor foram feitos os céus. Salmo 33, 6. Versículo 9. E pelo escritor aos Hebreus, pela fé, entendemos que os rumos pela palavra de Deus foram criados. Hebreus 11, 3, 2 Pedro 3, 5. De conformidade com João, a palavra de Deus usou para criar todas as coisas. Foi Jesus Cristo. João 1, 1, 3, vê o estudo, a criação. A palavra de Deus sustenta a criação. Nas palavras do escritor aos Hebreus, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, 3, vê também Salmo 147, 15, 18. Assim como a palavra criadora, essa palavra relaciona-se com Jesus Cristo, segundo Paulo. Insiste, todas as coisas submetem por ele. Jesus, Colossenses 1, 17. A palavra de Deus tem poder de otorgar a vida nova. Pedro testifica que nascemos novo pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23, 2 Timóteo 3, 15, Tiago 1, 18. E por essa razão que o próprio Jesus é chamado Verbo da vida. 1 João 1, 1. A palavra de Deus era graça, poder e revelação por meio do
quais os crentes crescem na fé, na sua dedicação a Jesus Cristo. Isaías emprega um expressivo quadro verbal, assim como a proveniente do céu faz as crescerem, assim a palavra que sai da boca de Deus nos leva a crescer espiritualmente. 55, 10, 11. Pedro ecoa no pensamento ao ver que ao bebermos do leite puro da palavra de Deus, temos em nossa salvação. 1 Pedro 2, a palavra de Deus é uma que o Senhor nos proveu para lutarmos contra Satanás. Efésios 17, 6, 17, Apocalipse 19, 13, 15. Jesus derrotou Satanás por fazia uso da palavra de Deus, está escrito. Consta como a palavra infalível de Deus. 4, 1, 11, ver Mateus 4, 1, 11. Finalmente a palavra de Deus tem o poder de nos julgar. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento frequentemente pronunciavam palavras de juízo recebidas do Senhor. O próprio Jesus assegurou que as suas palavras condenará os que a rejeitarem. João 12, 48. E o autor aos Hebreus escreve que a poderosa palavra de Deus julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12. Na palavra, os que optam por desconsiderar a palavra de Deus alcançarão por experimentá-la como palavra de condenação. Nossa atitude ante a palavra de Deus. A Bíblia descreve em linguagem clara e inconfundível como devemos proceder quando a palavra de Deus em suas diferentes expressões 1:10, Jeremias 7, 1:2, Atos 17, 11. E procurar compreendê-la, Mateus 12, 13, 23. Devemos louvar o Senhor, a palavra de Deus, Salmo 56, 4, 10. Amá-la, Salmo 119, 47, 113. 13. E deve fazer a nossa alegria e Salmo 119, 46. Devemos aceitar o que a palavra de Deus, confiar nela. Salmo 119, 42. E colocar a nossa esperança em suas promessas. Salmo 119, 74, 81, 114, 135. Acima de tudo, devemos obedecer o que ela ordena. Salmo 119, 17, 67. Tiago 1, 22, 24. E viver de acordo com seus ditames. Salmo 119, 9. Deus conclama os que ministram a palavra. 1 Timóteo 5,17. E manejá-la
corretamente, 2 Timóteo 2,15, e a pregá-la fielmente. 2 Timóteo 4,2, todos os crentes são convocados a proclamar a palavra de Deus por onde quer que forem. Atos 8,4. Agora aqui em Atos 20, 28, os pastores e seus deveres. Olhais, pois, vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Nenhuma igreja poderá funcionar sem dirigentes para dela cuidar. Logo, conforme 14:23, a congregação local cheia do Espírito, buscando a direção de Deus em oração e jejum, eles agiam certos, irmãos, para o cargo de presbítero ou bispo, de acordo com as qualificações espirituais estabelecidas pelo Espírito Santo. 1 Timóteo 3:1-7, título 159. Veio o estudo qualificações morais do pastor. Na realidade, o Espírito que constituiu o dirigente da igreja, o discurso de Paulo diante dos presbíteros de Efésios 20:17-35 é um trecho bíblico. Quando há princípios bíblicos sobre o exercício do ministério do pastor de uma igreja local. Propagando na fé. Um dos deveres principais do dirigente é alimentar as ovelhas mediante o ensino da palavra de Deus. Ele deve ter sempre em mente que o rebanho que lhe foi entregue à congregação de Deus, que ele comprou para si com o seu sangue precioso do seu Filho amado. 20:28, 1 Coríntios 6:20, 1 Pedro 1:18-19, Apocalipse 5:9. Em 20:19-27, Paulo descreve de que maneira serviu como pastor da igreja de Éfeso e tomou perante toda a vontade de Deus, advertindo e ensinando fielmente os cristãos de Efésios 20:27. Daí ele pode exclamar: estou limpo do sangue de todos. 20:26, nota. Os pastores de nossos dias também devem instruir as igrejas em todo o desígnio de Deus, que pegues a palavra antes e a tempo e fora de tempo, dar guardas, repreender, exortar com toda longanimidade a doutrina. 2 Timóteo 4:2, e nunca ministrar
para agradar os ouvintes, dizendo apenas aquilo que estes desejam ouvir, segundo Timóteo 4:3. Guardando a fé, além de alimentar o rebanho de Deus, o verdadeiro pastor deve diligentemente resguardá-la de seus inimigos. Paulo sabe que no futuro Satanás levantará falsos mestres dentro da própria igreja e também falsários vindo de fora infiltrar-se-ão, atingirão o rebanho com doutrinas antibíblicas, conceitos mundanos, ideias pagãs e humanistas. Os ensinos, a influência desses tipos de elementos arruinarão a fé bíblica do povo de Deus. Eu estudo falsos mestres. Paulo os chama de lobos cruéis, indicando que são fortes e difíceis de subjugar, insensáveis e perigosos. Ver 20 e 29, Mateus 10:16. Tais indivíduos desviarão as pessoas dos ensinos de Cristo e os atrairão a si mesmo. E ao evangelho distorcido, o apelo veemente de Paulo 20, 28, 31 impõe uma solene obrigação sobre todos os ombreiros da igreja no sentido de defendê-la e por os que distorcem a revelação original e fundamental da fé segundo o Novo Testamento. A igreja verdadeira consiste somente daqueles que, pela graça de Deus e pela comunhão com o Espírito Santo, são fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, eu estudo, a inspiração e autoridade das Escrituras. Por isso é de grande importância na perseveração da pureza da Igreja de Deus que os seus pastores mantenham a disciplina corretiva com amor, Efésios 4:15, e reprove com firmeza do 2 Timóteo 4:1-4, Tito 1:9-11. Quem na igreja fale coisas perversas contrárias à palavra de Deus e ao testemunho apostólico, 20:30. Líderes eclesiásticos, pastores de igreja, locais, dirigentes administrativos da obra devem lembrar-se de que o Senhor Jesus nos tem como responsáveis pelo sangue de todos os que estão sob seus cuidados. 20, 26, 27. Ezequias 3, 20 e 21. Se o dirigente deixar de ensinar e pôr em prática todo o conselho de Deus para a igreja, 20, 27. Principalmente quando a vigilância sobre o rebanho, 20, 28, não estará limpo do sangue de todos, 20, 26. Ver nota Ezequias 34, 1, 10. Deus os terá por culpado do sangue de todos que se perderem por ter ele deixado de proteger
o rebanho contra os falsificadores da palavra. Veja também 2 Timóteo 1,14, Apocalipse 2,2. E altamente importante que os responsáveis pela direção da igreja mantenham a ordem quanto aos assuntos teológicos, doutrinários, morais, na mesma pureza da doutrina bíblica. Mantenham a ordem quanto aos assuntos teológicos, doutrinários, morais, na mesma pureza da doutrina bíblica. Cristiano.